Boa noite a todos e todas que nos assistem. Já sanados os problemas técnicos, então já temos ao ar diretamente nossos convidados e eu passo a palavra a ele e a ela para que se apresentem. Começamos pela convidada especial, a Josi. Pode se apresentar e dizer para nós quem tu é e depois, logo em seguida, então, o Eduardo fala. Boa noite a todos. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Josi Vasconcelos, sou psicóloga, formada há mais de 10 anos, fui membro da comunidade da Serra Sede e é com muito orgulho e com muito prazer que estou participando hoje dessa live com vocês. Bom, boa noite, meu nome é Eduardo, eu sou membro aqui da paróquia de Vitória, paróquia vizinha aí da paróquia da Serra, e atualmente sou coordenador sinodal da Juventude Evangélica aqui do Sino do Espírito Santo a Belém, e também faço parte da coordenação das Juventudes e Pessoas Idosas, que é uma campanha encampada pelo Conselho Nacional da Juventude Evangélica junto com a Secretaria-Geral da SLB. Eu saúdo, então, a vocês dois e também a todos e todas que aqui conosco estão, com a palavra bíblica do versículo 18, Salmo 71, que diz: Agora que sou velho, os meus cabelos ficaram brancos, não me abandones, ó Deus. Fica comigo enquanto anuncio o teu poder e a tua força a este povo e aos seus descendentes. Nesse sentido, então, nós passamos a palavra para Josi e queremos ouvi-la, estamos ansiosos e ansiosas também para ver o que você traz para nós nesse período, né, nesses 6 meses que a maioria, principalmente dos nossos idosos, estão em casa, sem poder sair, sem poder se visitar, encontrar até mesmo familiares. É contigo a palavra, Josi. Obrigada. Bom, eu vou trazer um pouquinho da quarentena. Antes da gente falar sobre o adoecer do idoso na pandemia, eu vou trazer um pouquinho lá atrás, no século XV, quando existiu a peste bubônica, que Michael, alguns devem conhecer, ele era um filósofo, Michel Foucault, ele vem falando que a quarentena naquela época ela era baseada em isolamento, cada um na sua casa, de preferência em cômodos separados, né? Eram obrigações de cada governante direcionar e cuidar da sua cidade, e também ele vem trazer que eram os policiais que tomavam conta dessa parte, passavam de casa em casa, batendo, né, nas janelas para saber se as pessoas estavam bem ou não. E se as pessoas estivessem doentes, elas eram retiradas da cidade imediatamente para que elas não contaminassem o restante da população. E para casa, para eles desinfectar as casas, eles pegavam os perfumes e botavam fogo, porque a essência do perfume é o álcool, né? Então a quarentena, ela não é de agora, ela já vem desde lá do século XV, XVI, mais ou menos. E para alguns que são daqui de Vitória, devem conhecer também o hospital Colônia Pedro Fontes, que foi na época que teve a Hanseníase, que eles retiravam as pessoas de dentro das suas casas e levavam para esse hospital. Lá eles moravam, por isso eram chamados de colônia o hospital. Ah, Josi, mas por que você está falando sobre isso? Eu estou falando sobre isso porque essa era a quarentena lá da Idade Média. Hoje, nós, com toda a informação, com toda a evolução, com a internet aí, nós temos o dever de fazer dessa quarentena uma quarentena mais leve, principalmente para os nossos idosos. Porque a pandemia, ela não trouxe apenas a doença do coronavírus. Os nossos idosos não estão adoecendo apenas com o corona, mas também de depressão, de ansiedade, com a síndrome do pânico.
e outros problemas mentais, né? E com isso, é o nosso dever ter um olhar voltado para eles. Porque muitas das vezes, até 6 meses atrás, eles iam ao médico, qual era a fala do médico? Olha, o senhor tem que ser ativo, o senhor tem que fazer caminhada, o senhor tem que se movimentar. E, de repente, houve uma ruptura aí muito brusca, aonde os idosos se viram presos dentro de suas casas, né? E aí, nós temos que entender que isolamento não é solidão. Isolamento é cuidado. Se nós deixarmos os nossos idosos solitários, eles vão adoecer e adoecer cada vez mais. Quantos de nós não temos um parente próximo que já teve pelo menos umas 3 vezes um Covid? Ah, eu tô com isso, eu tô com aquilo, tudo psicológico, não teve nada de verdade. Quantos de nós temos idosos que estão emagrecendo drasticamente, que falam que não tem mais nem vontade de viver? Porque, infelizmente, as pessoas estão confundindo isolamento com solidão. E os nossos idosos precisam de cuidados. Os nossos idosos precisam de nós. Como que nós podemos fazer isso se eles são do grupo de risco, se nós não podemos estar presentes, não podemos estar juntos? Existem várias maneiras. Liga para eles, vai até o portão da casa de um deles, converse, escute o que eles têm para falar. Se você mora com um idoso, ajude a montar uma rotina, porque isso é muito importante. Uma coisa, idosos que estejam me ouvindo, não fique de pijama, não fique de camisola. Isso já dá um ar de depressão. Mantenha uma rotina, levante, escove os dentes, vai fazer aquilo que você gosta, assista uma televisão, dança na sala da tua casa, pega o telefone, vai falar com pessoas que você não fala há muito tempo, faça uma receita, escreva sobre aquilo que você está sentindo, porque é muito importante, porque senão os idosos vão adoecer cada vez mais e o índice de depressão vem crescendo com essa pandemia avassaladoramente. E a depressão é sim uma doença muito perigosa. Ela leva sim à morte, ela leva sim a vários outros problemas. Então, vamos ter um olhar mais carinhoso, mais cuidadoso com aqueles que estão à nossa volta. Os idosos hoje estão sofrendo preconceito, porque alguns deles não têm quem vá ao banco, ao supermercado para eles. E aí eles estão sendo xingados nas ruas. As pessoas falam, vai para casa, o que você está fazendo aqui? Então, vamos oferecer a nossa ajuda, porque o coronavírus mata, mas a depressão, a ansiedade, síndrome do pânico e outros problemas também matam. Obrigada. Obrigado, Josi, né, por trazer essa reflexão conosco, né, alertando aí todo o cuidado que temos que ter para com os nossos, né, aqueles que nos foram confiados e confiadas. Então, passamos a palavra para o Eduardo, para ele trazer também então, uma interação e apresentar um projeto. Isso, como eu falei na minha apresentação, né, eu faço parte de uma coordenação de uma campanha que foi lançada já no ano passado,
que se chama Campanha Juventude. Aliás, ano passado não, já fazem 2 anos. Foi lançado no Congrenagem de 2018, lá em Teutônia, que é a campanha Juventudes e Pessoas Idosas. Deixa eu contar um pouquinho a história dessa campanha para a gente entender de onde surgiu essa ideia, esse assunto. Eu vou voltar um pouquinho atrás, né, e lembrar lá de 2015, 2016, nos preparativos para os 500 anos da Reforma. A gente estava, a ESLB foi convidada para participar de um projeto da Federação Luterana Mundial chamado Rede Global de Jovens Reformadores e Reformadoras. E na época, as igrejas foram encorajadas a pensar projetos, atividades. E a ESLB, então, a Juventude Evangélica da ESLB, também fiz parte da representação na época, elaborou uma campanha, que foi a campanha Juventudes e Diaconia, que tinha o intuito de aumentar o envolvimento das pessoas jovens com a diaconia no âmbito da época da discussão que a gente fazia de que a natureza, as pessoas deveriam também ter valor, também deveriam ter o seu cuidado, né? A salvação, as pessoas e o meio ambiente. Então a gente falou assim, olha, vamos fomentar ações diaconais da juventude, vamos aproximar a juventude evangélica de ações diaconais. A campanha foi de bastante sucesso, muita gente se engajou, a gente teve muito retorno positivo e a ideia foi então continuar, né, o Conselho Nacional da Juventude Evangélica, junto com a Secretaria-Geral da SLB, na continuidade desse projeto, né, já que ele estava sendo tão bom e estava engajando realmente as pessoas jovens de forma nacional a desenvolver ações locais. Foi então que veio a ideia de a gente continuar a campanha com os juventudes e pessoas idosas, para trabalhar melhor essa temática. Agora, de onde veio essa temática? O tema não é exatamente novo, a ISLB já tem trabalhado isso, né, com a equipe de diaconia e inclusão, já faz um tempo que tem trabalhado o assunto, e aí quando veio a proposta para o CONAGE, a princípio soou estranho, né, mas a gente vai falar de juventude e de pessoa idosa. Pois bem, nas discussões, então, sobre o tema, a gente viu como seria interessante aproximar esses dois grupos e trabalhar esse assunto com a juventude evangélica. Primeiro, porque a gente tem que situar que, na verdade, o tema envelhecimento, o tema pessoa idosa é uma novidade. Em termos de história da humanidade, de como a gente chegou até aqui, o envelhecimento geral da população é algo super novo, é uma coisa nova, que culturalmente a gente ainda, de certa forma, não se habituou ao envelhecimento. Então, assim, lembrei agora, por exemplo, minha esposa fez aniversário essa semana de 30 anos, e aí a gente brincou quando a gente lembrou de uma música que acho que originalmente é do Trio Parada Dura e foi regravado pelo Sérgio Reis, que é Panela Velha. Tem um trecho da música que canta assim: ela é madura, já tem mais de 30 anos, mas para mim o que importa é a pessoa. Não interessa se ela é coroa, panela velha é que faz comida boa. A gente riu muito dessa música porque a gente parou para pensar que há 30, 40 anos atrás, a concepção de uma pessoa idosa, praticamente, coroa, na música popular, é uma pessoa com mais de 30 anos. Né? Esse é um exemplo. E faz sentido isso. Se a gente pensa que as pessoas casavam e tinham filhos em torno de 18, 20 anos, você já se tornava avó, talvez ali com 36 a 40 anos. E quem sabe, se você chegasse aos 60 anos, você já era bisavô e por aí vai, né? Então, o envelhecimento da população, o envelhecimento da própria ESLB, que a gente já repara nos cultos, nas comunidades, quando a gente observa as estatísticas da ESLB, é algo que está presente. Mas, como eu falei, a gente ainda não se habituou a esse tipo de assunto na sociedade. Porque com esse envelhecimento, novos assuntos surgem, novos desafios surgem para políticas públicas, por exemplo. Então, inclusive é uma discussão que está surgindo no momento, né? Não deixa de ser
o assunto envelhecimento, pessoa idosa, não deixa de ser um assunto relevante agora durante a pandemia, como a Josi colocou agora há pouco para a gente. Então, o sistema de saúde começa a ser pressionado, e quanto mais, né, o sistema de saúde começa a ser pressionado em termos de mais demanda, mais cuidados de saúde, os sistemas de previdência social também se tornam, também os gastos aumentam, tem que pensar. Recentemente, a gente passou por uma reforma da previdência. Enfim, se a gente observa a legislação, surgiu a legislação que foi o Estatuto do Idoso há pouco tempo no Brasil, para também proteger, normatizar questões como preferência de filas, atendimentos, o que acontece quando há abuso econômico ou agressões dentro das famílias, porque ter uma pessoa idosa há alguns anos atrás era um cenário que relativamente raro, podemos dizer, ou nem todas as pessoas tinham pessoas idosas por tanto tempo. Hoje se tornou muito mais comum, e também os casos de violência contra as pessoas idosas. Quando a gente fala, por exemplo, de questões que levam a abuso financeiro, porque às vezes você tem a pessoa idosa da família é a que tem a renda mais estável por causa da aposentadoria, por exemplo, né? Às vezes é a pessoa que mantém financeiramente a família e tem todas as questões relacionadas a isso também. Então, quando a gente fala de saúde, a gente também está falando de muitos tabus. O envelhecimento ele tem muitos tabus relacionados a ele. A questão da sexualidade da pessoa idosa é um assunto muito delicado ainda para muitas famílias, para muitas pessoas, para as próprias pessoas idosas. Esse se preparar para o futuro, se preparar para o envelhecimento é algo que a gente não pensa muito. Como eu disse, culturalmente a gente precisa se adaptar a isso. Um exemplo também que a gente pode dar é a questão das adaptações arquitetônicas. Existe uma série de normas, por exemplo, com relação à adaptação de ambiente ideal para uma pessoa idosa. Pois bem, geralmente quando as pessoas constroem suas casas ou pensam em construir ou comprar uma casa ou um apartamento, a pessoa está ali na faixa dos seus, digamos, 30, 40, 50 anos, né? Digamos, é o auge da vida financeira da pessoa. E muitas pessoas não pensam que ela vai ficar naquela casa talvez, até os seus 70, 80, talvez 90 ou mais anos. E aí a gente observa as dificuldades que algumas famílias têm quando você finalmente se torna uma pessoa idosa e começa a ter limitações físicas. E aí você tem as portas deveriam estar adaptadas, se você precisa de uma cadeira de rodas, você vai ter que adaptar a sua casa todinha. Por que não a gente começa a pensar nisso a partir de agora, quando você compra? Porque construir, muitas vezes, tudo bem que na cidade a gente tem contextos difíceis de você pensar em construção, espaço é uma coisa complicada na cidade, mas no interior, principalmente, você tem espaço, por que não construir uma casa que não tenha escada, por exemplo? Porque ela vai se tornar um problema no futuro. Mas, como eu disse, a sociedade ela não absorveu isso, não é o que a gente está acostumado a pensar como é que vai ser minha vida daqui a 20, 30, 40, 50 anos. Então, por isso a importância de trabalhar isso com a juventude e de trazer essa temática, né? A gente também quer que os jovens se aproximem das pessoas idosas, porque existe uma barreira entre o jovem e a pessoa idosa, por exemplo, com relação à tecnologia. Existe um analfabetismo digital para a pessoa idosa. E como o jovem ele está tão imbuído e está tão presente a tecnologia na vida dele, no celular e tal, você começa a criar um afastamento, né? Quem nunca foi conversar talvez com o avô e com a avó, e você começa a falar de WhatsApp, Facebook e um monte de coisa, e ele se sente às vezes um pouco, olha, isso é coisa de vocês, jovens, eu não consigo acompanhar. Porque muitos não conseguem acompanhar mesmo. Se a gente pensa que a televisão surgiu chegou no Brasil na década de 50, por exemplo, imagina para eles que viveram isso e de repente hoje já estão na era da internet, viram rádio, viram TV, viram tudo, e hoje a gente tem o smartphone. Tudo foi muito rápido e a gente tem então que se adaptar a isso. A campanha tem então o intuito de conversar sobre isso, trazer atividades, propor atividades, trazer também a discussão do diálogo intergeracional e os desafios com relação ao meio ambiente. Olha só quantas temáticas a gente já falou. A gente já falou de saúde, economia, tecnologia, meio ambiente. Onde é que entra o assunto do meio ambiente? Ora, pensar no futuro, pensar eu como pessoa idosa, também pensar no planeta que eu quero ter no futuro.
Então, como a geração atual está preparando o planeta, está cuidando do planeta para o futuro. Então, a campanha traz muitas temáticas interessantes. A gente traz toda uma reflexão do papel da pessoa idosa na Bíblia. Só que, assim, quando a gente começou a engrenar, né, na campanha e propor essas ações a partir desse ano, veio a pandemia. E aí, então, que surgiu, a gente recentemente, né, está falando e refletindo sobre isso, né, tem uma coordenação nacional, representantes de vários sínodos na coordenação nacional. A gente falou assim, olha, a gente deveria pensar numa atividade estruturada específica para esse período. Foi aí que surgiu a proposta de ação diaconal, apadrinhando uma pessoa idosa. Nós pensamos na atividade de visitação às pessoas idosas nesse período de isolamento, pois, como disse também a Josi, né, já explicou para a gente, é um público que está sofrendo muito isolamento, está sofrendo a questão de ser o público de risco, né, grupo de risco da Covid-19. Então, o isolamento, o preconceito e todas as dificuldades que estão surgindo nesse período, eles podem talvez ser dirimidos, né? A gente pode ajudar muitas vezes por meio de uma visita. Essa visita ela pode ser virtual ou uma visita de portão. Quando eu falo virtual, pode ser por telefone, pelo talvez videochamada, se já tem um smartphone. Mas também é uma visita de portão, dependendo do contexto, né? Se você mantém isolamento e você não tem que encarar talvez um transporte público do grupo de jovens, enfim. Existem essas alternativas. E a gente, então, fez uma cartilha também. Além da cartilha da campanha Juventude de Pessoas Idosas, a gente fez uma cartilha do Apadrinhando uma Pessoa Idosa, com sugestão, então, de roteiro de visita, de preparação, organização de encontro do grupo de jovens para pensar essa atividade. E a gente está, então, nesse período fazendo divulgação. Talvez o diácono Erivelto poderia compartilhar rapidamente aí as duas cartilhas, só para mostrar para vocês. Vocês podem procurar encontrar a cartilha do Juventude de Pessoas Idosas no Portal Luterano. Através do link, vocês podem pesquisar pelo bit.ly/cartilha-JPID, de Juventude de Pessoas Idosas. Então, a cartilha completa sobre a campanha está aí, e também da ação do Apadrinhando uma Pessoa Idosa, também tem uma cartilha disponível. Vocês podem acessar nesse link aí, bit.ly/apadrinhando, perdão. Vocês encontram também, todas as duas cartilhas estão no Portal Luteranos. É bem interessante, tá bem legal o material e bem didático. Então fica aí o convite para a Paróquia da Serra e outras paróquias, grupos de jovens, não só grupos de jovens, tá, gente? Quaisquer grupos das paróquias aí que desenvolvem ações diaconais, garanto para vocês que vocês vão gostar do material. Fica o convite, então, para participar dessa campanha, que está bem bacana. E com isso, com certeza, a gente consegue também ajudar as pessoas, promover o amor de Deus também. Porque se a gente não pode se encontrar pessoalmente, dar um abraço, aperto de mão, certamente mostrar o afeto, o carinho também vai fazer diferença na vida dessas pessoas idosas e também na sua saúde. Muito bom, Eduardo, né? Que bom saber que a SLB não parou de maneira alguma nesse período todo e está colocando tanta coisa à disposição da gente poder apreciar, conhecer né, e além das fronteiras e dos muros da nossa própria comunidade, da nossa própria paróquia, né? A gente acho que aprendeu muito e vimos muita coisa bonita acontecendo ao longo desses 6 meses que a pandemia nos prendeu mais em casa, né? E, em especial aos nossos idosos. Nesse sentido, a gente quer, com esse pontapé inicial, né, da sua fala, também, claro, da Josi, né, para a gente motivar o nosso pessoal aqui, as nossas lideranças jovens, né, a acampar e abraçar também esse projeto. Talvez a Josi ainda queira falar algo a partir da fala do Eduardo. Eu só queria complementar, nós podemos fazer com que os idosos sintam que o lar não é uma prisão, e sim um lugar de aconchego e de amor. Da mesma forma que o Eduardo trouxe, fazendo uma visita até o portão, mostrando para eles o quanto eles são importantes.
Porque muitas das vezes apenas o que eles querem é um ouvido para eles falarem, para ser escutado. E às vezes nós, com a correria do dia a dia, deixamos passar. Muito bem, né? Desde já a gente agradece a sua participação, Josi, a sua também, Eduardo. Permaneçam aí. Eu vou, então, nesse momento, conduzir a nossa parte de oração. Então, para aqueles que hoje estão me assistindo, quem está controlando a gente é uma outra pessoa de fora, então eu não consigo acompanhar o que vocês escrevem. Como eu estou com o meu celular e o vídeo rolando, ainda podem colocar suas intenções e orações aí. Quem sabe eu consigo compartilhar algumas. Mas me perdoe se alguma ficar de fora, mas ao escrever vocês já estão orando e conversando com Deus. Então a gente escuta uma canção enquanto a gente se prepara para este momento então mais de oração e de intercessão, e terminamos depois com o Pai Nosso, a bênção, e daí no final a gente se despede do nosso povo. Algumas pessoas estão escrevendo, consigo ver aqui a partir do Face ao vivo. Nós queremos, em especial, colocar a Noêmia em oração. A Noêmia, ela é tia da Simone Flegger, a nossa vice-presidente da paróquia, e também ela é tia do esposo da Josi, que hoje à noite esteve com a gente. Então, Josi, transmita a nossa oração, o nosso abraço ao teu esposo, né, que também ora neste momento pela recuperação da titia Noêmia. Transformar o lar num lar importante, sagrado e seguro, podemos ajudar também a fazer esse sentimento se firmar e dizer o quanto somos importantes uns para os outros. É o que diz nosso querido amigo Vinícius, né? E ele agradece, então, por essas falas e essas contribuições, Josi e Eduardo. Neucelina Espíndola, provavelmente não sei se é alguém daqui, mas boa noite, parabenizo a Josi e o Eduardo pela explanação. De fato, as pessoas idosas, nesse momento de pandemia, necessitam de uma atenção muito especial por parte de seus entes queridos para não adoecer. Lucinéia Wood, que ora e pede por todos os idosos e suas famílias. Leonardo agradece a mim, também ao Eduardo e a Josi, pela palavra, pela reflexão de noite. Nós nos colocamos diante de Deus em oração. Para aqueles, então, que escrevem ainda, com certeza Deus ouvirá e atenderá os seus pedidos
e as suas orações, assim como Fred. Natalina Klitz, que pede oração pela Vanilda, sempre bem lembrado, né? Uma pessoa que também luta a favor da sua saúde, porque a doença o acometeu. Oremos. Deus de bondade, ajuda a tua igreja, em especial a nossa paróquia Serra, a permanecer fiel e a proclamar sempre a tua salvação, seja ela em palavras, seja ela em atitudes, em atos diaconais. Intercedemos assim por cada liderança, em especial ao líder da juventude do nosso sínodo, Eduardo, também a Joyce, que atende e ajuda tantas pessoas na sua vida, no seu dia a dia, com a sua profissão. Intercedemos por cada comunidade dessa nossa SLB para que possam cada vez mais ser acolhedoras e que promovam sempre a convivência entre as diferentes gerações, as diferentes etnias, culturas, gêneros, pois sabemos que cada pessoa é parte deste mundo criado por ti. Que as pessoas se apoiem mutuamente como membros de um só corpo e que a diversidade de dons sempre esteja a serviço da vida. Assim, Deus fortalece as ações diaconais de cada comunidade, de cada paróquia, de cada pessoa que pratica o amor de coração, para assim transformar realidades de dor e sofrimento e proporcionar vida digna para todas as pessoas. Deus nos ensina e anima a usar diferentes formas de comunicação, de fala, de escrita, para assim podermos proclamar sempre a tua palavra e assim promover comunhão e reconciliação sempre. Pedimos assim, então, pelas pessoas enlutadas, em especial que perderam algum ente querido vítima do Covid em nosso país. Pelas pessoas doentes, oramos por elas e que possam conseguir restabelecer a sua saúde e continuar vivendo em comunhão contigo, ó Deus. Assim, nós pedimos para que cada um e cada uma encontre em ti a força que necessita para viver, encontrando alívio para as suas dores. E assim, ó Deus, pedimos que acolha as nossas orações que trazemos a ti nesta noite. E fazemos isso orando a oração que teu Filho Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Assim, eu convido a vocês dois que estão aí, também aos demais que a partir de casa nos assistem, estendam a sua mão com a palma para cima e recebam a bênção de nosso bondoso Deus. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Permaneçam na paz do Senhor, porque cada um e cada uma de nós é enviado a viver de forma concreta o amor a Deus acima de todas as coisas. E lembrem-se de amar ao próximo sempre, assim como nós amamos a nós mesmos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Assim nós nos despedimos. Uma palavra final, Eduardo. Uma palavra final, Josi. Eu gostaria de agradecer pelo convite, também a oportunidade de falar, então, sobre essa campanha. Espero que quem nos ouviu, né, esteja motivado e motivada, então, a participar. Tanto jovens quanto demais pessoas que estejam nos ouvindo, nos assistindo. Fica o convite também para que depois da pandemia
que desenvolva ações voltadas, então, né, também para o público, não só agora para essa ação do Apadrinhando uma Pessoa Idosa, mas conhecer também as instituições de longa permanência, muitas delas que são até ligadas confessionalmente à SLB, enfim, ligadas ou não na sua cidade, como conhecer, se aproximar também das pessoas idosas, tem muitas propostas de atividades, fica o convite de novo para vocês acessarem os materiais que estão lá no Portal Luteranos, e por fim gostaria de mandar um abraço aqui, até fiz a listinha para não esquecer de ninguém, mandar um abraço para a Simone, para a Bárbara, para a Bianca, para a Carla, para o Gerson, para a Isabela, para a Martina e para o Renato, que são da coordenação, e todos os demais jovens reformadores e reformadoras que fazem parte desse projeto tão legal como multiplicadores. Mas todo mundo é convidado a participar. Obrigado e uma boa noite. Eu também queria agradecer pela participação. Eu queria te parabenizar, Eduardo, e toda a equipe também pelo projeto, muito legal, muito bacana. E eu me coloco à disposição para também estar ajudando no projeto aqui na Paróquia da Serra. Foi muito bom estar com vocês. Boa noite. Bacana. E parabéns também pela sua fala, foi muito bacana também ouvir. A gente está precisando ouvir os profissionais de saúde, né? As pessoas que realmente entendem do que está passando com os públicos, né? Com as pessoas e tal. Então, muito bom também que a Paróquia da Serra conseguiu alguém da área e profissional. Tá de parabéns também. Todo mundo está de parabéns pela live. Eu que agradeço, né, de coração. Então, a você, Eduardo, a você, Josi, desculpa, Josi, e por estarem nesse momento aí junto comigo, nesse momento tão lindo e importante, né? Muitas pessoas agradeceram aqui no chat. Depois vocês podem olhar lá no Face, né? Quem escreveu, de repente até se falarem por lá. Então, de coração, meu muito obrigado em nome da paróquia. E assim nós, então, nos despedimos do público e ouçamos ainda uma canção, até que o pessoal não vai se despedindo também. E a gente volta a se falar depois também com a presença do Vinícius aqui na nossa sala. Então, a você que nos viu, nos acompanhou, mesmo com um pequeno atraso por problemas técnicos, mas foi possível realizar assim mesmo. Então, uma boa noite, uma abençoada semana e espero você no próximo sábado, às 18 horas, nós teremos então um culto ao vivo também pelo Facebook aqui da nossa paróquia. Então, nos vemos no próximo sábado, para quem nos assiste. Abraços e uma excelente noite.